Fala pessoal, tranquilo? Professor Daniel, e hoje vamos resolver uma questão que caiu no IME envolvendo o valor máximo e o valor mínimo de uma função em um dado intervalo. Mas antes de a gente resolver, roda a vinheta. Então, pessoal, a primeira coisa que a gente vai fazer é descobrir qual é o domínio da função f. O enunciado diz que o domínio dessa f são as raízes desta equação, tá? E como ele pede o valor de g de zero, o que a gente vai fazer é substituir t igual a zero nesta equação e descobrir as raízes, tá? Então, vai ficar assim, né? Para t igual a zero, a gente tem a equação 4x² menos 1 igual a zero. Então, resolvendo essa equação, descobrimos que as raízes são menos 1/2 e 1/2. Então, logo, o domínio da função f é um intervalo fechado menos 1/2, 1/2. Tá? Então, descobrir o domínio da função f. Então, como é que a gente vai achar o máximo e o mínimo dessa função nesse intervalo? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é calcular a derivada dessa função. Então, calculando a derivada, vai ficar assim. Como é um quociente de dois polinômios, a gente vai usar a regra do quociente. Então, fazendo t igual a zero aqui, então vai ficar a derivada do numerador, que é 2, multiplicado pelo denominador, x² mais 1, menos, aí eu vou colocar o numerador sem derivar, multiplicado pela derivada do denominador, que é 2x, dividido pelo denominador ao quadrado. Então vai ficar aqui x² mais 1 ao quadrado. Isso aqui, resolvendo aqui o numerador, vai ficar menos 2x² mais 2, dividido por x² mais 1 ao quadrado. E eu vou reescrever o numerador dessa forma aqui. Vou colocar o menos 2 em evidência, que multiplica x² menos 1. Tá? E o que a gente precisa fazer agora é descobrir o sinal da derivada. Se a derivada ela é positiva ou se ela é negativa. O que é que essa informação vai me dizer? Se a derivada for positiva, isso quer dizer que a função ela é crescente no intervalo. Se a derivada for negativa, quer dizer que a função ela é decrescente. Então, para descobrir o sinal da derivada, eu tenho que analisar o sinal do numerador, porque o denominador ele sempre vai ser positivo, tá? Então, o que vai determinar o sinal da derivada é apenas o numerador. Então, eu vou utilizar aqui como uma função, ela está definida aqui nesse domínio. Então, vou fazer o seguinte, ó, se x pertence a esse intervalo menos 1/2, 1/2, então o quadrado de um número nesse intervalo sempre vai ser maior do que ou igual a zero ou menor do que ou igual a 1/4, né? Porque o quadrado de qualquer número ele sempre vai ser zero ou positivo, e como o valor máximo de x nesse intervalo é 1/2, então o quadrado desse número nunca vai ultrapassar 1/4. E aqui eu vou tirar 1 de todos os lados dessa desigualdade, então eu vou obter o seguinte. Daí, eu vou ficar assim, menos 1 vai ser menor do que ou igual a x² menos 1, menor ou igual a menos 3/4. Ou seja,
x ao quadrado menos 1 é um número negativo. Então esse trecho aqui é menor do que zero. Só que esse número aqui é um negativo e eu estou multiplicando por outro número negativo, que é o menos 2. Ou seja, quer dizer que a derivada ela é positiva. Isso significa, pessoal, que a função ela é crescente no intervalo menos meio, meio, tá? E agora o que é que a gente faz? A gente vai invocar um teorema muito famoso em cálculo, chamado Teorema de Weierstrass. Esse teorema garante que, se a função ela é contínua e ela está definida em um intervalo fechado, então ela atinge valor máximo e valor mínimo nesse intervalo. Então a função dada ela é contínua, né, que é o quociente dos polinômios. Então isso aqui é contínuo nesse intervalo e o intervalo ele é fechado. Então essa função atinge um valor máximo e atinge o valor mínimo em pontos desse intervalo. E como é que a gente faz para achar esses pontos? Aí tem que tomar cuidado, porque muita gente acha que para calcular o valor máximo e o valor mínimo, então a função atinge o valor mínimo no extremo esquerdo do intervalo e o valor máximo no extremo direito do intervalo. Isso nem sempre é verdade. Veja só que a função ela poderia fazer algo desse tipo aqui, ó. Aqui é o extremo esquerdo do intervalo, aqui o extremo direito. A gente poderia ter uma função mais ou menos assim, desse jeito aqui. Aí veja que o maior valor da função é esse, o menor valor da função é esse aqui, mas nem esse ponto e nem esse ponto são os extremos do intervalo. Então, a rigor, para a gente fazer a análise de quem é o ponto máximo e de quem é o ponto mínimo, a gente precisa calcular os pontos críticos da função, que é pegar a derivada da função, igualar a zero, ver quais são as raízes e analisar o valor da função f nesses pontos críticos e também nos extremos do intervalo. Se você fizer isso com esta função aqui, você vai ver que os pontos críticos dessa função são os pontos 1 e menos 1, que são as raízes desse polinômio aqui do numerador. Só que nem o ponto 1 e nem o ponto menos 1 pertence ao domínio da função. Ou seja, necessariamente o maior valor da função e o menor valor da função vai ser atingido nos extremos desse intervalo. Em outras palavras, o maior valor da função vai ser quando x for igual a meio e o menor valor da função, nesse caso, vai ser quando x é igual a menos meio. Então vamos fazer essa conta. Então para x igual a meio, o valor máximo da função, se você substituir x igual a meio na função, você vai obter o valor 4/5. E o valor mínimo, que é atingido em menos meio, se você fizer essa conta, você vai obter que o valor mínimo é menos 4/5. Logo, o g de zero que é o valor máximo menos o valor mínimo, vai dar 8/5. E essa aqui é a nossa resposta, tá? Então o valor de g de zero é 8/5. Então, pessoal, se você gostou, deixa aquele like. Se você não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva. E escreve aqui nos comentários se você conhece alguma solução dessa questão que não envolva cálculo. Beleza? Um abraço.